7 horas 30 minutos, 7 horas 30 minutos, esta pontualidade é de enlouquecer. Bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco, vigiando aqui o comportamento da equipe liderada pelo Eduardo Barão. Obrigado, hein? Pelo Bruno Venditti, pelo Felipe Bueno. Bom dia para vocês. Bom dia também a quem está nas nossas praças. Salve Vitória, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Bom dia, Porto Alegre. Bom dia, Manaus. Bom dia, João Pessoa, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Maringá e os Brazucas em Miami, Orlando e Tampa. Bom dia carinhoso mesmo a você que nos acompanha também de outras regiões, de outros estados, de outros países. Mande para cá suas mensagens no ouvinte@bandnewsfm.com.br, ouvinte@bandnews.com.br, ou se você preferir, mande também seu WhatsApp, o 11 999 592 100, 11 999 592 100, no nosso facebook.com/rádio Band News FM, facebook.com/rádio Band News FM e twitter.com/rádio Band News FM, twitter.com/rádio Band News. É isso aí. Eu estou enrolando para ver se abre o sinal aqui do Café com Jornal, direto aqui no estúdio da Band News FM. Tá com a memória. Tá bom? Mas colei tudo aqui. Colei. Olha aqui, ó. Meu caro Barão, querido Felipe Bueno, deixa eu dizer para vocês, hoje o grande assunto que está bombando na internet desde ontem, vocês já trataram dele aqui mais cedo, é o vídeo da ministra nomeada Cristiane Roberto Jefferson Brasil para o Ministério do Trabalho. Primeiro vamos situar aqui essa nomeação. É prerrogativa soberana do presidente da República indicar seus ministros. Tá? Então, nesse sentido, o presidente da República, arcando com as consequências públicas do seu ato, pode escolher quem quer que seja para qualquer cargo que componha aqueles de provimento dependente da nomeação presidencial. O presidente da República, como todos sabemos, tem muitos cargos que ele nomeia diretamente, são incontáveis, são muitos, o que mostra talvez um equívoco na composição da própria máquina pública, da própria máquina executiva federal, e nos estados e municípios isso se repete com governadores e prefeitos. O que eu imagino que possa talvez ser mais adequado é que os quadros de carreira do Estado sejam preenchidos por estas nomeações, mas claro que no caso dos ministros, né, os principais executivos que vão compor o governo, o presidente exerça ali as suas escolhas pessoais, de acordo com suas afinidades, e também, como foi o caso em boa medida, de acordo com a necessidade de compor alianças dentro do Congresso Nacional. O tal presidencialismo de representação, essa coisa toda, determina que você componha a tua equipe, consagrando aqui e ali em determinadas áreas aqueles partidos que te dão apoio nas casas parlamentares. Acontece assim em boa parte das democracias pelo mundo, né? Você tem um partido que apoiou a tua eleição, por exemplo, que é o Partido Verde. E o Partido Verde tem uma série de propostas para a área ambiental, como não poderia deixar de ser. Deixa eu abrir um parênteses aqui, mandar um abraço para o Luiz Megali, para a Júlia Duailib, aqui no nosso Café com Jornal. Bom dia, Megali, bom dia, Júlia, bom dia também a Fabiana Panachão no Band News TV. Sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes, você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM, todos de camisa, viu? Todos de camisa. Pode abrir aí a televisão na sua casa, com as crianças presentes, estão todos aqui adequadamente vestidos. Mas eu dizia, então você tem um presidente da República eleito democraticamente, com apoio de várias forças políticas aglutinadas em partidos, e aí você tem lá o Partido Verde. E você vai e nomeia um cara do Partido Verde para o Ministério do Meio Ambiente, ou para a presidência do IBAMA, ou coisa que o valha. Por quê? Porque o Partido Verde milita nessa área, tem seu programa voltado para essa área e tal, então ele vai sugerir
políticas de redução de desmatamento, política de preservação de cursos de rio, de lagoas, de litoral, bababi, essa coisa toda, emissão de poluentes e tal. Você tem um partido que, digamos, seria o partido voltado para o Partido Trabalhista, não sei das quantas. Você vai nomear lá o ministro do Trabalho, porque o Partido Trabalhista tem um ponto ou outro no seu programa que determina. Você vai fazendo essas adequações e, naturalmente, que esses deputados, senadores ou aliados ligados a esses partidos têm que ter alguma afinidade com a área e os partidos também, a área que a eles será entregue nesta distribuição do ministério. Isso é absolutamente natural. E é também, repito, uma prerrogativa soberana do presidente da República, como determina a Constituição. Portanto, a escolha do presidente da República quanto ao ato administrativo em si, não há o que discutir. Começa a se discutir quando, por exemplo, se você tiver um partido que tem uma plataforma, contra imigrantes, né? Um partido que tem políticos de extrema-direita alinhados, digamos, ao neofascismo na Europa, com políticas raciais excludentes, etc. e tal, não faz muito sentido que o presidente, exercendo essa prerrogativa, nomeie, por exemplo, vamos imaginar aqui um caso extremo, a Ku Klux Klan apoiou a eleição do Trump nos Estados Unidos. Não que o Trump esteja muito longe de algum ideário da Ku Klux Klan, mas seria meio maluco que para o departamento que cuida de igualdade racial no governo americano ele nomeasse o dirigente máximo da Ku Klux Klan, ainda que a Ku Klux Klan o tenha apoiado. Então há uma necessidade de exercer essa prerrogativa, esse direito soberano do presidente de nomear ministros e há uma necessidade de tornar estas decisões coerentes com todo um contexto em que este escolhido vai atuar. Não é preciso não afrontar a natureza do cargo nomeando alguém que a ele não se adapte por questões programáticas, comportamentais, curriculares e por aí vai. Neste sentido, a indicação da senhora Cristiane Brasil, ainda que dentro desse panorama que procura atrair ou garantir o apoio de seu partido, comandado por seu papai mensalão, aos projetos do governo no Congresso, ainda assim, era preciso que o presidente fosse aconselhado, quando escolheu Cristiane Brasil, por muitos dos aspones que o cercam, especialmente na área da inteligência, chamada inteligência. Deviam ter dito, presidente, olha, o senhor quer nomear alguém do PTB, tudo bem, o PTB é importante para compor a base de governo, mas não nomeia a Cristiane Brasil, porque a gente fez o levantamento aqui da ficha dela, como tem que ser, quando você vai nomear alguém para um cargo desse, e ela tem 2 condenações na Justiça do Trabalho. O presidente vai dar muito problema, muita polêmica. Fala lá com o pai dela para arrumar outra boquinha para a filha e bota outro cara do PTB nessa função aí, porque aí não vai ter problema. Vai estar no jogo e tal, bababá. Ainda assim, o PTB, o papai mensalão, bateu o pé e quis a filhoca como ministra do Trabalho. E a polêmica toda surgiu a partir daí. Como é possível nomear ministra do Trabalho uma pessoa condenada 2 vezes pela Justiça do Trabalho? Como é que pode nomear um ministro do Trabalho com condenações na área da Justiça do Trabalho? É como nomear para o Ministério da Fazenda, digamos, um banqueiro cujo banco tenha sofrido intervenção do Banco Central por desvios financeiros. É algo do gênero. É como nomear para o Ministério da Saúde, digamos assim, um médico que tenha 20 processos por morte de pacientes em condutas impróprias, em clínicas clandestinas. É por aí. Essa deformação que não deveria cair na caneta do presidente da República, e responsabilizo mais uma vez solidariamente a sua assessoria. Agora, esse vídeo que está bombando desde ontem nas redes sociais, com a senhora Cristiane Mensalão Brasil, cercada de simpáticos rapazes de peito à mostra, numa lancha com música ao fundo, fazendo declarações e defesas de sua própria conduta como patroa. Esse vídeo ganhou repercussão pelo simbolismo da coisa. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Estava dizendo para o Barão aqui fora do ar. O que disse a senhora Cristiane Brasil nesta cena um pouco cafajeste no seu contexto, as figuras em volta, óculos escuros, peito de fora, e bababá, e essa coisa na lancha, o mar verde ao fundo e tal. Ela disse,
eu tenho que dizer para vocês o seguinte: todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Ela tem razão. Em seguida, todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. Tem razão. Cabe à justiça desqualificar o seu pedido. Em seguida, e o negócio é o seguinte: quem é que tem direito? É isso que a justiça tem que arbitrar. Então, até aqui, a despeito do contexto em que ela estava se pronunciando, impróprio a uma autoridade pública, ela não falou nenhuma barbaridade. Ainda mais a Justiça do Trabalho. Aqui ela começa a derrabar. Como assim a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho, e eu tenho várias críticas à Justiça do Trabalho no Brasil, onerosa, perdulária, lenta, cheia de penduricalho e tal, anacrônica e tal, mas de qualquer maneira, como alguém que vai assumir o Ministério do Trabalho, ela não pode produzir uma frase que desqualifique a Justiça do Trabalho, se é que era esta a aparente intenção. E aí ela conclui: eu juro para vocês que eu não achava que tinha nada para dever para essas duas pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso. Também aqui não há nenhum absurdo, porque Sua Excelência, como qualquer um de nós, pode litigar na Justiça do Trabalho como acionado ou como acionante. Eu já tive problema de um processo de, olha, eu tenho direito a 2 domingos que não pagou, e vai lá, negocia, acerta e tal. Eu posso, como trabalhador, nunca o fiz, mas poderia ter feito e tal, de entrar na Justiça para reivindicar horas trabalhadas, não, coisa desse tipo. A litigância é permitida, está ao alcance de todo mundo. Então, até aqui, a ministra do Trabalho, supondo que estivesse numa reunião com advogados trabalhistas, ou numa palestra, ou num debate, ou na própria tribuna da Câmara dos Deputados, fazendo as mesmíssimas declarações, nada de atípico soaria desta autodefesa. Ela começa a sair do tom quando ela se dá numa situação, num ambiente, num comportamento, numa indumentária impróprias a uma autoridade pública para tratar desses assuntos, ou talvez de quaisquer outros. Digamos que ela fosse ministra do Turismo, nesta condição, exaltando as belezas do balneário onde se encontrava, seria menos impertinente, mas continuaria sendo pouco adequado que uma autoridade pública de primeiro escalão se cercasse de personagens tão caricatos e de tão pouca roupa para dizer o que quer que fosse do ponto de vista da análise de políticas públicas ou de instituições públicas. Mas eu acho que a gente está perdendo tempo se concentrando nesse contexto aí. Eu prefiro ficar com as declarações do advogado Dominique Sander, que moveu a ação contra a nomeação dela, e mais do que isso, com a nota oficial do próprio Ministério do Trabalho a respeito do episódio. Diz o advogado Dominique Sander, né? Ele diz assim: note que esta senhora diz que não fazia ideia de que estava cometendo irregularidades trabalhistas. Considerando-se que anotar carteira de trabalho de empregado é extremamente primário na relação de emprego, me parece que temos no vídeo uma confissão expressa de que a ilustre ministra não tem conhecimentos básicos necessários para exercício do cargo. Aqui já tem um ponto que, e se ela tivesse vestida com roupa de gala, cercada por gente na entrada do Oscar, em Hollywood, com tapete vermelho e tal, fazendo as mesmas declarações, estas observações do advogado seriam corretíssimas. Ela é ministra do Trabalho nomeada, não empossada, que desconhece ser primário assinar carteira de trabalhadores. Então, este é um ponto no qual acho que a gente pode observar esse vídeo naquilo que ele tem de essencial. E a cereja do bolo não está nem no advogado, nem na seminudez dos acompanhantes da ministra, nem na impropriedade ambiental da declaração, nem no tom, nem tudo mais. Está na nota oficial que a assessoria da parlamentar divulgou ontem. Essa que é uma delícia. Diz assim: as gravações e a divulgação do vídeo foram manifestações espontâneas de um amigo, editadas fora de contexto. O grande problema é o seguinte: se estava fora de contexto a edição, eu fico imaginando qual seria o contexto. O que haveria além do que foi editado para estar fora de contexto. Então vejam que não é um problema de você errar e dizer, putz, cometi um erro. Olha, gente, eu estava ali realmente, eles me desculpem e tal, não tinha sentido mesmo. Não,
está editada fora de contexto. Então eu queria perguntar à deputada e ministra Cristiane Brasil qual é o contexto em que ela gostaria de editar essa cena. Ela cercada com os brutamontes, com seus Ray-Bans escuros, seminus, numa lancha, música ao fundo, tecendo considerações na condição de ministra nomeada sobre a justiça do trabalho e o direito básico de trabalhadores. Esta me parece ser a parte mais caricata de toda essa história. E mostra muito o quanto a administração pública, nos seus mais elevados cargos, perdeu ou foi sendo desmontada de determinados códigos de conduta, de moral, de bons costumes, sabe, de protocolos, de cerimoniais. É como se as autoridades públicas não tivessem que se comportar o tempo todo como autoridades públicas. É como se fosse aceitável juntar dinheiro em apartamentos, é como se fosse aceitável usar jatinhos da FAB usando bermudas, como o Rodrigo Maia usa para viajar em jatinhos da FAB para o Rio de Janeiro. É como se fosse aceitável esses escândalos sistemáticos que nós... É como se fosse aceitável o Renan Calheiros usar dinheiro de empreiteiro ou de lobista para pagar dinheiro de pensão de filho que teve fora do casamento. É por aí. O conjunto da falta de compostura, minha gente. Aquela coisa que de vez em quando você dá um safanão no teu filho ou na tua filha. Que isso, rapaz? Que isso? Isso não são modos. Lembra do pai, da mãe da gente? Isso não são modos, Cristiane Brasil. Não são modos, autoridades brasileiras. Deixem ao respeito, isso é o mínimo que se quer. Ainda que a senhora ache que, e de fato é um direito seu, dizer que todo mundo pode litigar, e pode mesmo, que pode pedir qualquer absurdo à justiça, cabe à justiça arbitrar se é absurdo ou não. A senhora até pode dizer que desconhecia que tinha que assinar a carteira dos seus trabalhadores, tudo bem, essa ignorância condena a não assumir o cargo, do meu ponto de vista, mas até aí eu vou. Agora, nesse contexto, nessa falta de compostura, nessa falta de respeito, nessa falta de modos, Cristiane Brasil, essa é a questão que me parece mais, e que a nota oficial da assessoria da parlamentar enfatiza, né, reforça, né? Foi editada fora do contexto, mamma mia. Ainda bem que foi editada. Porque se fosse no contexto que essas cenas induzem a crer, tinha que tirar as crianças da sala, Cristiane Brasil. Nós estaríamos discutindo outras coisas aqui em outros canais de televisão, né? Bom, só queria acrescentar aqui uma notícia importante, essa sim do mundo real, porque isso tudo aí é uma farofa que eu vou te contar, só serve para marchinha de carnaval mesmo. No mundo real, ontem à noite, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, participou de um jantar, não está na mídia impressa, não está nos jornais impressos, poucas emissoras de TV divulgaram, não vi hoje de manhã, aliás, nenhuma divulgação em televisão desse assunto, mas a presidente Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal declarou ontem à noite que o Supremo vai, atenção, se apequenar, se aproveitar a condenação do ex-presidente Lula para rediscutir a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Por que essa notícia é muito importante? Porque a ministra diz, não creio que um caso específico, no caso do Lula, geraria uma pauta diferente. Isso seria realmente apequenar o Supremo. Ela negou que tenha conversado no recesso sobre este assunto com os outros ministros que ainda estão em férias. Não tem previsão de pauta para isso. Não há pauta definida para um caso específico que geraria uma situação. Esta declaração da ministra contraria todas as notícias divulgadas até, especialmente o Globo deu uma grande manchete esses dias, dizendo que o assunto da prisão em segunda instância seria antecipado na análise no Supremo para colocar ali um parâmetro em relação à prisão do Lula, especialmente e tal, bababá. Eu cheguei a dizer aqui, baseado nisso, olha, a tendência que eu estou lendo em vários jornais, em vários comentaristas, é jogar água na fervura. Quero dizer que também achei que era isso mesmo, diante dessa informação de que a ministra ia antecipar o julgamento dessa questão. Então, essa informação, eu disse ontem que o assunto da prisão do Lula é o assunto que vai pontuar o noticiário político aí nas próximas semanas, até que tenha um desfecho. Vai ser preso ou não vai ser preso? Para não ser preso é preciso que o Supremo ou lhe conceda um habeas corpus, que ainda vai ser analisado, ou o STJ o faça, ou se discuta no mérito a questão da prisão em segunda instância. Este mérito
que é um assunto recorrente aí nas discussões e tal, bababá, ela jogou pro beleléu. Não era intenção da Carmen Lúcia, até esse episódio do Lula, colocar esse assunto em pauta agora. O Globo disse que ela colocaria imediatamente. Ela agora está dizendo, não vou colocar não. Não vou apequenar o Supremo pautando uma coisa em função de um caso específico. Aproveitar a condenação do ex-presidente Lula para rediscutir a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Então, minha gente, fiquem com esse fato aí, porque esse fato é o fato da política concreta e real do mundo político que vai ter mais repercussão ao longo do dia de hoje. Quanto à nudez ali da barca e tal, vamos nessa. Eu lamento não ter estado a bordo. Vamos lá.